Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa aula, nosso primeiro aulão gratuito, então sejam muito bem-vindos. Boa noite e vamos começar. Muito feliz aqui de receber vocês. E deixa eu ver se tem alguém aqui para entrar. Não, acho que não, já está todo mundo aqui, então vamos começar. Pessoal, não estou visualizando o chat aqui agora, mas depois eu já dou atenção para vocês. Então vamos lá. Aula 3, que é a aula de hoje, a gente vai falar sobre branding design, mais voltado aí, né, para empreendedores que desejam lucrar com a sua marca. E para a gente começar a nossa aula de hoje, eu trago sempre aqui um pouquinho sobre mim, né? Então, eu sou Natália Mesquita, para quem não me conhece, eu trabalho no mercado do design desde 2008, tenho um estúdio de branding há 5 anos, gente, o tempo voa, esse ano eu fui fazer as contas e realmente 5 anos já de estúdio, aliás, completa 5 anos agora no meio do ano, e no início até do estúdio, contando um pouquinho da história para vocês, no início do estúdio era muito focado em design e aos poucos a gente foi lapidando, e hoje o estúdio está evoluindo, graças a Deus, e logo mais tem novidades para vocês, então continuem acompanhando aí o trabalho. O estúdio hoje, ele é muito focado em branding, então a gente atende marcas desde o naming, passando pelo branding, passando pela identidade visual e design. Design estratégico, criação de marcas, gerenciamento de marcas, rebranding. Vamos falar sobre rebranding e redesign ainda nessa aula, então fique aí ligadinho. E falando um pouquinho sobre mim, eu sou graduada em marketing, tenho diversos outros cursos no meio, tanto de design quanto de branding também. Vivo estudando, amo estudar e estou sempre trazendo novidades. A minha ideia aqui com o canal do YouTube é justamente trazer conteúdos que ajudem profissionais da área a se identificarem mais com o branding, com o design de uma forma que consigam colocar não só em prática para os seus clientes, mas colocar em prática também para a sua marca própria, né? Eu tenho mais de 200 projetos aprovados de identidade visual, de branding, que está aí também nessa parcela aí, nesse número, e já atuei não só aqui no Brasil, mas também no mercado internacional, com projetos em Portugal, Estados Unidos, Alemanha, Londres, enfim. Eu tenho projetos espalhados aí pelo mundo, que é muito, muito, muito legal. Sempre fui das artes e hoje eu lapidei essa habilidade justamente para trabalhar de forma cada vez mais estratégica e assertiva para os meus clientes. Então, falando aí um pouquinho sobre mim, e vamos começar com o estúdio, falar um pouquinho aqui sobre os serviços que o estúdio presta. Deixa eu ver aqui quem que está entrando. Oi, pessoal que está entrando aqui agora, boa noite. E eu estou falando aqui um pouquinho sobre o estúdio, já falei um pouquinho sobre mim. Hoje o estúdio cada vez mais focado em branding, como eu falei, e nós temos, inclusive, serviços novos, como lançamento de marca. O lançamento de marca, ele justamente prevê esse ciclo contínuo no desenvolvimento e criação de marcas. Então, a gente sentiu uma necessidade de trazer isso para o estúdio, e logo mais a gente vai ter aulas falando mais sobre essa questão de lançamento de marca, sobre ativação de marca, que é um processo que eu particularmente amo muito fazer. E bora lá, vamos começar com o lema da nossa aula. E aí, alguns recadinhos antes. Fiquem à vontade para levantar a mãozinha. Eu vi que a Maria mandou boa noite, Maria. Teremos momento de pergunta no final, então fiquem à vontade para anotar as perguntas de vocês. A gravação dessa aula vai estar disponível no YouTube gratuitamente. Então, terminando aqui, assim que o Meet liberar para mim, eu vou colocar lá para vocês terem acesso sempre. E aceito também que vocês me marquem lá no Instagram do estúdio, @brandingnaná, então fiquem à vontade para me marcar, tá bom? Lema da nossa aula de hoje, eu sempre trago o lema para a gente poder se organizar. Então, entender como o brand e o design são essenciais para o sucesso do seu negócio. Então, como que a gente faz isso na prática? Porque o que interessa para a gente não é só ficar na teoria, tá? Essa aula aqui é muito para vocês entenderem, sim, a teoria, mas colocarem na prática. Então, por favor, façam isso e depois me contem se deu certo. A partir de hoje, você vai entender como criar uma marca que se destaque e seja memorável, sendo a sua ou do seu cliente. Construir conexão e confiança com o seu público, que é fundamental e é importante. Eu vou estar batendo nessa tecla aqui a aula inteira. Então, já coloca aí em destaque aí, se você estiver fazendo suas anotações.
E como usar o design além da estética. Vocês vão ver isso aqui na prática, como muitas pessoas enxergam o branding como identidade visual. E a gente vai desmistificar tudo isso daí hoje. Ou seja, nós vamos usar o design como uma ferramenta estratégica de crescimento e de sucesso. E aí uma pergunta, gente, eu vou dar sempre umas perguntinhas assim para deixar vocês com uma pulga atrás da orelha e fazer vocês refletirem. A sua marca transmite o que você realmente quer? É importante a gente pensar nisso, de um olhar, assim, tirando as nossas preferências, tirando o nosso gosto pessoal, sabe? Se você estiver olhando para sua marca, deixa o seu gosto pessoal de lado e tenta enxergar ela com o olhar de fora. E se você não conseguir, tenta perguntar para as pessoas próximas de você como elas enxergam a sua marca, ou até mesmo faz um experimento, se você estiver fazendo aí um projeto de branding, de rebranding, para as pessoas, como que elas enxergam a marca do seu cliente? Isso vai ser fundamental. E aí, o que é branding? Né? Qual que é essa raiz? Eu vou trazer aqui de uma forma muito simples para que vocês consigam entender. O branding, ele é o ser daquela marca. É como a marca ela se expressa, como ela é vista, a percepção é importantíssimo nesse momento, e como ela se relaciona. E é isso que vai tornar ela única. E aí eu trago um exemplo que eu acho que ajuda a ilustrar tudo isso. Uma pessoa. Então, vocês que estão aí do outro lado, vocês têm nome, vocês têm signo, vocês têm uma profissão, né? Vocês fizeram cursos e se tornaram profissionais em alguma área. Vocês têm um endereço, vocês têm crenças, sonhos, desejos. Cada um de nós, mesmo até pessoas que são gêmeas, são diferentes. Então, é isso que torna você ser um ser humano único. E com a marca não é diferente. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? E qual que é a importância, né, do branding? Mais do que a estética. Olha de novo essa questão da estética, gente. Vou pegar muito nisso. Mais do que a estética da marca, o branding ele trabalha na percepção da marca. Então, construindo a história, a relevância e, logicamente, trazendo mais valor ainda para a marca. Aqui eu trouxe alguns exemplos de marcas grandes, mas não é porque é uma marca grande que aí você vai pensar, ela é uma marca grande, então ela vai investir em branding design. Uma marca pequena também pode fazer isso, eu vou mostrar para vocês como. Importante também, eu sempre bato nessa tecla aqui nas aulas. Branding é longo prazo, é um tijolinho por tijolinho que você vai construindo ali diariamente, as suas estratégias diárias, com ações diárias. Branding também é constância. E ele é essencial. E eu costumo dar algumas consultorias sempre falando, o branding, assim como o setor comercial, como o setor de marketing dentro de uma empresa, o setor de branding também é fundamental. E qual que é a relação do branding com design, já que essa daqui é a nossa pauta hoje? O branding, ele é estratégia. Então, vocês viram que o branding, ele é justamente o que a marca é, o DNA dela, a essência dela. E o design é uma ferramenta de expressão. É como essa marca vai pegar o branding e vai trazer essa expressão visual. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? O branding sendo estratégia, a gente pode trazer isso como na ação da marca, no DNA da marca, vocês vão ver alguns exemplos aqui mais para frente. E o design, como uma ferramenta de expressão, a gente pode usar na identidade visual. Então, um logotipo bem desenhado, né, logicamente pensando estrategicamente no público, as cores daquela marca, como aquela marca ela é percebida pelo público, qual tipo de fotografia, qual tipo de captação que aquela marca vai desenvolver para justamente casar e se comunicar com aquele público que ela deseja. E aí o pulo do gato é usar tudo isso aliado ao seu público-alvo. Então, entender com quem você está falando é fundamental para você usar de forma correta o branding e o design. E aqui alguns exemplos, porque aqui trabalhamos com exemplos práticos, não é mesmo? Então, aqui no Nubank, eu trouxe esse exemplo aqui da nova marca do Nubank, depois que eles fizeram o redesign, tá? E não rebranding, vocês vão entender o porquê. Então, eles fizeram esse novo logo e um pouquinho aqui desse mood board para vocês entenderem o que é o quê. Então, aqui nós temos o logotipo, né? Na verdade, não é nem o logotipo, é o símbolo da marca. Né, esse NU, que eles abreviaram, antigamente era usado só o Nubank, né, e aí eles começaram a usar cada vez mais só o NU. Aqui a gente tem nesse quadro aqui um pouquinho da identidade visual deles, do sistema deles, inclusive até pouco tempo tinha o site onde você podia acessar e ver essas telas aqui, uma por uma. Eles contavam sobre a estrutura do logotipo, sobre as cores, tipografias, o grid, tinha tudo isso num site, de repente eles tiraram do ar, não sei se voltou, mas vale a pena dar uma pesquisada
para entender sobre esse universo. Então, isso aqui é a construção da marca. Inclusive, é um brand book, porque aqui eles trabalham falando também sobre o estilo de público, o estilo de fotografia, o estilo de conteúdo que eles vão trabalhar, comunicação e tudo mais. E o ultravioleta aqui também é um produto Nubank. Aqui embaixo a gente vê algumas ações. Então, todo ano tem ali no Ibirapuera, para quem é aqui de São Paulo, se puder visitar ou se já visitou, vai reconhecer, que é a árvore de Natal do Ibirapuera, que todo ano tem, e aí o Nubank patrocina, e tem algumas ações ali também no Nubank, no entorno aqui da árvore. E aqui também, uma ação que eles fizeram recente com o nome desse ator que eu não lembro, gente, mas eu sei que ele é de Friends, e tem tudo a ver com a marca também, porque Friends trabalha com os tons de violeta, de lilás, ali, acho que o nome dele era Matt, não me recordo, mas eles fizeram essa ação que foi muito comentada nas redes sociais recentemente. Aqui também um outro case para vocês conseguirem identificar o que é o que. Então, aqui a gente tem a Apple, aqui é o logotipo, o símbolo, né, da Nubank, o logotipo é a parte escrita, gente, mas como todo mundo popularmente fala logotipo, a gente acaba falando. Mas é o símbolo da maçã, aqui um pouquinho da construção, de como foi a construção da simbologia, e aqui embaixo, publicidades e ações da Apple. E aí um checklist, e vale muito a pena vocês anotarem isso aqui, porque é um checklist básico? É um checklist básico, mas se você quiser começar por algum lugar, seja para sua marca ou para a marca de algum cliente, é interessante você começar por aqui. Então, entender primeiro, né, qual o propósito daquela marca, por que aquela marca nasceu, entender como que ela vai atender o cliente, como que ela entrega o produto ou serviço, qual o posicionamento dela, como que ela se porta nas redes sociais, como que ela se comunica nas redes sociais e também no presencial. É interessante também, quando a gente pensa em tom de voz, que eu até coloquei aqui embaixo, o tom de voz, não só nos canais digitais, mas como que é o atendimento. E eu vou até compartilhar com vocês um caso que está acontecendo comigo aqui. A gente está tendo um problema com a Claro, e nesse problema com a Claro, a gente vê que a publicidade da Claro, e é o tom de voz dela nas redes sociais e nos canais digitais, é uma coisa. Inclusive, eles investem muito em publicidade, mas quando você vai para o atendimento não tem nada a ver. Inclusive, desligaram da cara da minha mãe no telefone esses dias. Então, assim, né, é importante de você ter esse posicionamento e essa coerência nos canais da marca, seja no digital ou seja ali no atendimento com o cliente. A identidade visual também nesse ponto conta demais. Então, entender se a sua identidade visual, ela está comunicando. E, gente, identidade visual não é logotipo. A gente tem várias camadas aí, e se vocês quiserem, posso trazer uma aula sobre isso, sobre identidade visual focado nisso. Mas, pensar numa identidade visual, logotipo, paleta de cores, tipografia, todo esse sistema visual é extremamente importante, porque vai trazer essa coerência para a tua marca e também uma relevância. Levando em consideração o Nubank ali, que eu trouxe de exemplo, e eu gosto muito de trazer esse case aqui, o Nubank, ele chegou numa época em que os bancos usavam só um tipo de atendimento, então tinham as agências físicas, que hoje são quase, estão diminuindo de tamanho, né, estão indo cada vez mais para o digital, e naquela época, quando o Nubank chegou com uma cor totalmente diferente, chegou realmente para revolucionar. Então, é interessante você pensar como você pode trazer isso para sua marca, se diferenciando no mercado. E aí pensar no tom de voz, como eu falei, público-alvo, com quem você está falando e como você vai conversar com esse público. E aí tem um outro ponto também que é interessante, como esse público, ele quer ser atendido, como que esse público, ele quer... como que esse público, ele está querendo que você chegue até ele, como que você vai chegar até ele. Então, pensar nessa forma de uma forma estratégica é interessante. E aí vale você fazer algumas pesquisas, entender um pouco mais sobre o seu público-alvo a fundo, trazendo comportamentos onde que esse público está, e ter isso documentado vai te facilitar muito. E, claro, as dores. Entender quais são as dores do seu público, entender quais são as fraquezas do seu concorrente e onde você consegue se diferenciar. Entendeu? Então, isso é interessantíssimo. Vale a pena você anotar esse checklist e colocar em prática. Aí aqui eu coloquei um ponto interessante. Suas preferências pessoais nesse momento estratégico, ele tem que ficar de lado. Por quê? Porque senão você vai deixar ao seu lado a sua preferência
sobressair a sua marca, o seu negócio, e aí você não vai conseguir atingir o teu público-alvo. Então, nesse primeiro momento, tenta olhar de fora para a sua marca, para a marca do seu cliente, e tenta enxergar com outro olhar, sem colocar ali a maneira com que você enxerga a sua marca, as suas preferências de cores, por exemplo, para isso não interferir. E aí depois você busca o equilíbrio entre o que você vai entregar para o seu cliente, como você vai fazer para chegar estrategicamente nele, mas também pensando em você, no que você também gosta. Porque, no final das contas, eu sempre falo isso, você vai vestir a camisa da sua empresa. Então, você precisa estar confortável para vestir a camisa da sua empresa. Então, suas preferências, elas precisam, em algum momento ali, aparecer. Porque também vai trazer um pouco da sua essência. Redesign e rebranding. Vamos entender o que é o quê e, de forma prática, alguns cases aí para vocês entenderem melhor o que é o quê e o que sua marca ela precisa. Como as pessoas enxergam? E aqui a gente tem o case do Burger King. As pessoas, quando chegam um projeto de rebranding de uma grande empresa, geralmente enxergam isso, o antes e o depois, né? Aqui no caso do Burger King, nós temos um redesign, né? Eles trouxeram aqui uma releitura de logos antigos e fizeram esse novo formato de logo. Aqui a gente tem um mood board que ilustra muito bem o projeto atual deles. Então, depois de 20 anos, eles resolveram renovar a marca. O processo ele durou 2 anos, então não é algo que você vai fazer do dia para a noite, tá? O projeto do Itaú também, a nível aí de curiosidade, também durou 2 anos. O objetivo deles, no caso, era retomar o logo antigo com uma pegada dos anos 70 e também ser uma marca mais responsiva. E quando a gente fala de responsiva, é o quê? É a aplicabilidade da marca, porque até então a gente não tinha tantos canais digitais. Imagina, 20 anos atrás, a gente não tinha nem a internet estava começando a chegar no Brasil. Então a gente não tinha esse boom que é hoje. Então, cada dia que passa, a gente tem cada vez mais formatos diferentes para atender no digital, redes sociais novas, formatos completamente diferentes. Então, é uma loucura. E você precisa adaptar a sua marca para acompanhar isso. A sua marca ela precisa ser versátil, ela precisa ter ali uma identidade que case com tudo isso. É uma loucura, mas dá para fazer. E o foco deles nesse projeto de redesign era a grandiosidade, trazer a humanização, a saturação, então a gente vê as cores dos ingredientes cada vez mais vivos, eles trouxeram ilustrações lindíssimas que compõem esse projeto. A fotografia deles também muito trazendo do real, sabe? Você olha para a fotografia que está aqui no projeto e na publicidade do Burger King, eles tentam retratar justamente uma pessoa real, e não aquela coisa photoshopada ou de banco de imagem, sabe? Eles realmente trouxeram isso em peso nesse redesign deles. Aqui também, no Nubank, novamente, é um redesign. Por que é um redesign? Porque a gente não está mexendo no posicionamento da marca. Burger King também, ele não mudou o posicionamento, a essência dele. Ele apenas modificou a identidade visual. E aqui no Nubank foi a mesma coisa. Depois de um tempo, eles resolveram renovar a marca e aí eles trouxeram novamente aquela questão da inquietação no mercado e aí eles melhoraram ali a questão do tom do roxo, reflete também o amadurecimento deles, eles deixaram o nu mais arredondado, vou trazer para cá que acho que a gente consegue comparar melhor. O logo deles ali, eles tiraram o bem, que aí virou o nu, que virou o símbolo, eles resolveram, né, colocar isso cada vez mais em pauta, eles arredondaram mais para ficar ainda mais como que a gente pode dizer, algo mais próximo, que conecte mais as pessoas, sabe? Isso traz um ar de humanização também. E eles comentam também nesse redesign, tem inclusive posts falando sobre isso, que eles resolveram trazer mais fluidez, uma ideia de movimento, de ciclo infinito, eles têm uma animação desse nu sendo construído que é bem interessante. Vale a pena depois vocês darem uma vasculhada para ver se encontra o site aí do manual de marca deles, que é muito legal e ele traz essa ideia realmente do movimento. Eles têm várias animações ali que mostram essa construção. E aí esse aqui que é polêmico, esse case aqui é polêmico da Jaguar. Aqui sim temos um rebranding. E por que temos um rebranding? Porque a Jaguar, ela resolveu abandonar o público-alvo deles, que até então eram pessoas que tinham ali um
uma idade entre 30, 40, 50 anos, um público mais conservador, que estava mais voltado ali para as marcas de luxo, que amavam a marca, realmente as pessoas que compravam Jaguar tinham uma paixão muito grande pela marca. E eles resolveram abandonar esse público, porque eles estavam até com questões financeiras, depois posso trazer esse case mais comentado para vocês, mas eles estavam com umas questões financeiras, então eles resolveram colocar tudo abaixo e começar do zero. Mudaram o público-alvo, mudaram o posicionamento, mudaram a identidade visual, mudaram tudo, 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 tudo. Então, aqui a gente tem realmente, de fato, um rebranding, uma essência nova. A única coisa que se manteve foi o nome. De resto, foi tudo mudado. Eles realmente colocaram tudo abaixo e resolveram reconstruir a marca. É o famoso reprojeto do De Repente 30. E aí, hora do diagnóstico. O que sua marca ela precisa? De um rebranding ou de um redesign? É interessante você sempre pensar dessa forma, não só para sua marca, mas também para a marca de outras de clientes, se você for um profissional da área, porque aí você começa ali a fazer uma análise, um diagnóstico de fato, para entender onde que a marca está e para onde ela vai. E aqui algumas coisas, alguns pontos importantes, algumas ideias, para vocês colocarem em prática no branding e na identidade visual da sua marca. Então, definir o público-alvo em detalhes. Não é aquela coisa assim, meu público-alvo de 20 a 40 anos, mais feminino. Não. Você vai definir, vai colocar até um nome se você quiser, e vai definir esse público-alvo, estilo uma persona. Se você não sabe o que é persona, não é pesquisado. E vai documentar isso. Coloca até a foto da persona ali para você entender. E eu posso falar, muitas marcas grandes chegam aqui no estúdio, inclusive, e não tem persona. E é extremamente importante você conhecer os seus números e conversar e entender com quem você está conversando. Então, defina o seu público em detalhes. Quem é essa pessoa? Onde ela frequenta? O que ela gosta de fazer? Onde ela trabalha? É esse o nível de detalhamento que você precisa ter. Você vai entender o comportamento dessa pessoa, até o signo você pode definir, a data de nascimento você pode definir. Isso vai te dar tanta clareza, parece bobo, né? Mas vai te dar muita clareza. Como você vai falar diretamente com essa pessoa? Onde que essa pessoa está? Qual o melhor tom de voz para você adotar com essa pessoa? Você, depois disso, vai pensar numa identidade que seja única para você. E aí você pode lembrar do caso do Nubank, para se diferenciar completamente. Definir e organizar os seus canais digitais. E aí é importante você pensar onde o seu público-alvo ele está. E qual rede social que ele está. Eu vou colocar, então, a minha marca no YouTube, eu vou colocar o site, eu vou colocar no LinkedIn. Teu público está no LinkedIn? Então, é importante você entender isso também. Definir o tom de voz, como eu falei. Personalizar suas embalagens, se o seu caso for de venda de produtos. Meu caso é serviço. Aqui no estúdio, vendemos serviços e eu vou dar uma ideia para vocês. Se o seu caso for serviço, principalmente digital, onde a gente não tem, assim, muitas vezes o contato com o cliente, você pode criar uma experiência única para o seu cliente, mesmo atendendo ele com serviço digital. Você pode, de repente, pensar em um presente para esse cliente, de repente, aí, em fazer uma entrega pelos correios. Hoje a gente consegue fazer entrega de vários tipos de brinde, pensar num unboxing para ele, realmente um press kit, algo desse tipo, porque vai criar uma conexão com você e o seu cliente, mesmo ele estando a quilômetros de distância de você. Então, é interessante pensar nessa experiência, principalmente pós-projeto, que é legal, pós-entrega. E se diferencie no seu mercado. Pensa aí onde você pode se diferenciar, e você só vai conseguir se diferenciar entendendo muito bem quem você é, para onde você vai, e entendendo quem são os seus concorrentes diretos e indiretos também, e onde que é a fraqueza deles, onde que você pode ali, entrar e fazer o seu ali, sua marca brilhar. Brand design não são apenas para os grandes. Isso aí é uma coisa que, assim, a gente precisa entender isso de uma vez por todas e colocar na nossa cabecinha que as empresas grandes estão lá fazendo o trabalho delas, mas você, como um pequeno empreendedor, também pode fazer a diferença e você pode começar a usar o brand design a favor da tua marca, porque isso vai te trazer, assim, além de dar mais valor ainda mais para a sua marca, você vai conseguir crescer muito mais. Então, pensar com esse olhar vai te fazer diferenciar já de uma certa forma no mercado. Como e onde a sua marca está?
já faz uma lista ali. Eu trabalho muito com tópicos aqui, então faz uma lista aí. Como a sua marca, ela está hoje? Quais são os seus objetivos a curto, médio e longo prazo? Define isso. Eu sei, às vezes é chato você ter que parar para analisar todos esses pontos, mas faz isso. Isso vai te ajudar num tanto. E para onde que você quer ir com essa marca? Ah, eu quero faturar 10 mil por mês. Tá, você quer faturar 10 mil por mês, mas como que você vai faturar 10 mil por mês? A gente precisa pensar nessas microações para serem feitas. Então, o branding, ele também vai trabalhar aí um pouquinho nessa sua área aí, estratégica, de negócio ali mesmo, de números, para você realmente conseguir extrair essa essência da marca e aí seguir adiante com o design também. Trabalhamos com números e toda aula eu sempre trago porcentagens aqui bem legais. Então, aqui alguns causos legais aí para a gente debater. 79% dos brasileiros, e aí falando nível Brasil, na outra aula, não sei quem participou, tá aqui, mas na outra aula a gente comentou no geral, e hoje eu trouxe alguns dados pensando em Brasil. Então, 79% dos brasileiros desejam empresas que se posicionem sobre assuntos importantes, como meio ambiente, cultura. Tinha lá também no tópico política. Então, é interessante você começar a pensar como a sua marca ela se posiciona em relação a isso. 80% dos consumidores consideram a autenticidade um fator decisivo para comprar. E aí é uma coisa importante quando a gente pensa em produto mesmo, produto físico, como a embalagem ela é impactante. E aí, novamente, o design entra para ser estratégico. E repara nos produtos que você costuma comprar no supermercado e as embalagens do mesmo produto de marcas diferentes. Começa a reparar isso. Você vai notar uma diferença muito grande em produtos com embalagens muito diferentes, preços, e às vezes a composição é a mesma. Começa a ficar de olho nisso, que você vai começar a entender o porquê dessa porcentagem. E 57% dos consumidores mantêm a lealdade às marcas que demonstram compromisso com causas sociais e ambientais. Não é à toa que muito está se falando sobre compensação de carbono e tudo mais. A iFood, então, está super engajado nessa. Então, dá uma olhada em como sua marca ela pode se diferenciar aí nisso. Aqui no estúdio, por exemplo, uma das ações que a gente faz é evitar impressões, inventar papelada, evitar o gasto aí de papel, é uma das coisas que a gente faz. Então, a maioria dos materiais são todos digitais, até porque eu preciso estar no digital para atender o meu cliente onde ele estiver. Então, a gente prioriza muito isso. E agora chegou a hora das perguntas. Alguém tem perguntinha? Essa é a hora de perguntar. Quem tiver pergunta pode ser pelo chat, pode abrir aí o microfone. Se não tiver perguntas aí, a gente segue. Então, bora, vamos seguir. E agora é hora de dar tchau. Eu sempre coloco o solzinho aqui no final, gente. Eu vou deixar uma reflexão para vocês. Eu sempre trago uma frase no final. Brand design juntos, aliados ao conhecimento do seu público, é a chave para o sucesso da sua marca. Então, antes de pensar em como você vai trabalhar a identidade da sua marca, qual cor você vai escolher para sua marca, tenta pensar estrategicamente com quem você vai se comunicar, primeiro de tudo, assim, porque isso vai te ajudar demais a construir uma experiência única. Oi, Maria, pode perguntar, fica à vontade. Pode digitar, não tem problema, não. Eu vou esperar que a Maria terminar de digitar. Quais dicas você daria para definir uma identidade única e autêntica? E não criar algo que seja mais do mesmo? Ai, eu amo essa pergunta. Primeiro de tudo, você vai entender o seu público, entendendo o seu público, não se joga para fazer uma identidade visual ali do zero. Você vai fazer primeiro uma pesquisa, uma imersão de marca, que a gente chama aqui. Então, faz um mood board, mas faz um mood board daqueles bem, assim, caprichados, não só de marcas do teu segmento, tenta colocar ali no seu mood board marcas completamente diferentes, que ainda assim retratem a essência da marca, que ainda assim converse com o teu público-alvo. Cria esse mood board para ver qual caminho que você pode começar ali a pensar para sua marca. E aí você vai lapidando esse processo até chegar de fato na hora de desenvolver a identidade visual.
mas você criar um mood board ajuda demais. Inclusive, aqui no estúdio é uma das etapas fundamentais, porque isso evita o retrabalho lá na frente. Quando você olhar o seu projeto assim, você vai falar, uau, realmente eu consegui atender. Mas é importante você colocar isso de uma forma assim que fique visual para você ver qual caminho seguir. Outra coisa que ajuda também é definir um arquétipo. Eu falei muito disso na aula anterior de branding, e o arquétipo ele não serve só para o branding, para definir tom de voz, definir posicionamento, mas também na parte de identidade visual é legal você pensar no arquétipo. O arquétipo ele já te dá umas nuances aqui do que você pode fazer para se diferenciar. Olhar para a concorrência também. Então, eu estava inclusive ontem fazendo uma aula e eu comecei a fazer uma pesquisa para um cliente, eu falei, vou colocar em prática ali o que eu estava aprendendo, e eu comecei a pegar os concorrentes e ver o que todos eles tinham igual e que o meu cliente poderia ser diferente. Então é interessante você pensar no Golden Circle, pesquisa um pouco sobre isso também, porque vai te ajudar. E tenta colocar de uma forma que fique fácil de você visualizar tudo isso que eu falei. Dessa forma você consegue organizar suas ideias e realmente criar algo único. Espero ter respondido a sua pergunta. É um processo, tá? Não, não é algo que você vai construir ali em 1 horinha, 2 horinhas, não. É um processo ali que você vai construindo, mas que funciona super. Combinado, pessoal? E é isso. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Ai, obrigada, Maria, de verdade. Espero que tenha aí contribuído para vocês. Eu vou liberar essa aula lá no YouTube, vocês vão poder seguir essa aula. É o primeiro aulão gratuito aqui do estúdio. Mês que vem tem mais, então fica de olho lá no Instagram. Vão ter sempre 2 aulas que são com certificados, que são aulas pagas, e um aulão no final do mês, assim, gratuito, para a gente conversar, a gente trocar ideia e conversar um pouquinho sobre esses assuntos que eu particularmente amo e estou amando desenvolver essas aulas aqui para vocês. Obrigada, pessoal. Até mais.